Vou falar agora com um empreendedor, essa pessoa maravilhosa, especialista em escutatória e um dos nomes mais charmosos do ambiente de negócio no Brasil, Tomás Briet, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, prazer te receber aqui. E uma das coisas que chama a atenção de tudo que você fala, né, de todas as suas apresentações que já trabalhou com a gente na HSM, é que você trabalha a escutatória e o storytelling. E em alguns momentos a gente pode chegar a pensar que são duas ciências conflitantes. Quando você está de fato trabalhando a performance em uma delas, você necessariamente está abdicando de outra. Queria que você comentasse um pouco dessa relação entre essas duas coisas. Sim, é verdade. Inclusive, no começo eu tinha alguns preconceitos sobre toda esta parte de storytelling e de oratória, e o meu foco era a escutatória. Então, eu era um especialista para escutar mais e melhor o outro. Só que eu percebi que quando você escuta o outro, você começa a perceber quais são os padrões de linguagem que fazem com que o outro se aproxima e se afasta, e aí você reaprende a falar para captar a atenção. E sem saber, estava reusando toda a essência do storytelling. Porque a partir do momento que você reaprende a falar para captar a atenção do outro, você usa a mesma essência que o storytelling. Só que não é aquele storytelling de contar história, escrever romance. E como fazer com que, quando duas pessoas se encontram, nenhuma das histórias se sobrepõe à outra e cada um se sente protagonista de uma terceira história que vou co-construir juntos. Então, eu chamo isso de storytelling ao vivo. É o storytelling de uma conversa, de uma negociação, que vamos co-construir, sendo que as pessoas são igualmente protagonistas. É interessante pensar nisso em um momento como no Brasil a gente está vivendo um momento de grandes disparidades, de pensamentos conflitantes. Muitas vezes as pessoas acabam não conversando, não ouvindo umas às outras e muitas vezes até em uma mesa de negociação ou uma discussão, diferenças poderiam ser resolvidas, né? Como é que a gente então muda esse mindset, essa visão para que as pessoas possam então trabalhar a questão da escutatória de uma maneira mais natural? Como é que a gente muda essa cultura? Esta pergunta é profunda, viu? Porque isto é a solução de todos os problemas do mundo, das guerras, dos conflitos. Então eu vou dar uns palpites, eu não sou dono de nenhuma verdade, apenas eu compartilho esta angústia. Para mim o que me angustia é quando as pessoas não se entendem, quando tem esta falha na comunicação. Inclusive a violência, ela começa quando as palavras acabam. Então, quando a pessoa não consegue verbalizar, a violência começa. Eu acredito que nesta polarização são duas coisas. Primeiro, tem uma visão do mundo da escassez. Então, estamos tão cheios de nós mesmos e estamos tão cheios de medos, de receios, de angústia, que nós não vemos o mundo pelo lado da abundância. E trocando alguns padrões de linguagem, que é isto com que eu trabalho, você já consegue fazer um passo para sair desta polarização da escassez e ir na abundância. Trocando, por exemplo, o mas pelo e. Eu vou te dar um exemplo. Eu queria ir no cinema contigo hoje à noite, mas preciso revisar o vestibular. Eu me coloco como vítima do vestibular e o mas apaga toda a parte de queria ir no cinema contigo hoje à noite. Do tipo, eu gosto muito de você, mas é uma palavra que acaba com tudo que... Quando você troca isso pelo e, por exemplo, eu quero ir no cinema contigo hoje à noite e também quero revisar o vestibular. Agora, eu vou ter que tomar uma decisão e eu decidi ir no cinema ou revisar o vestibular. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda parte? A primeira, o mas me colocou como vítima e apagou todo o começo da frase. Na segunda, o e falar, olha, dá para fazer as duas coisas? Quem sabe eu não consigo fazer as duas coisas? Ou eu escolho, e na hora que eu escolho, eu sou protagonista da minha vida. Então, mudando alguns padrões de linguagem, muda a visão do mundo. E muitas vezes as pessoas querem mudar o mindset, a visão do mundo, para depois resolver as coisas no dia a dia. Então, eu tenho uma abordagem no sentido contrário. Mudam padrões de linguagem, aprendem a se escutar uns aos outros, a lidar com objeções, e talvez que esta polarização vai se dissolver. Isto é uma pergunta bem inspiradora, então me veio um outro palpite agora. Excelente, excelente. Propósitos dissolvem conflitos. Então, muitas vezes, quando tem conflitos e esta polarização, que ninguém se escuta, é que nós esquecemos os propósitos que temos em comum.
Então tem uma competição de propósito. Hoje todo mundo fala de propósito o tempo todo, acho quase meio que exagerado, porque as pessoas perceberam o poder deste propósito. E uma das causas, acho que acontece, é que perdemos estes propósitos em comum. E aí vem esta polarização, porque vemos as coisas no curto prazo, com uma visão estreita. Se tivéssemos a possibilidade de todo mundo ter uma visão do mundo em comum, compartilhar os dados em comum, provavelmente teria muito menos polarização do que tem hoje.